Eu quero falar sobre a alegria de governar. A alegria de governar. Eu quero tomar como ponto de partida Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ler somente os versículos 1 e 2 de Gálatas capítulo 4, que diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, administradores, até o tempo determinado por seu pai, até ele atingir a maturidade. Enquanto o herdeiro não atingir a maturidade, ele é igual a um escravo. Ele é menino. Ele é como escravo. Eu quero fazer uma introdução um pouquinho mais longa para ajudar você na compreensão desta palavra. Jesus Cristo veio ao mundo por uma razão. Jesus Cristo, ele veio a essa terra por uma razão. Vamos lembrar que o cosmos, as galáxias, são imensas, imensas, imensas. E o planeta Terra é como se fosse um grão de areia em toda essa obra criada por Deus. E esse Deus, criador de todas as coisas existentes, ele desce nesse grãozinho de areia chamado Terra. Ele veio aqui por uma razão. Ele veio aqui com um propósito. Pelo fato de nós cristãos, muitos de nós, não sabermos qual é esse propósito, por que Jesus veio, aí então nós também não sabemos quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós podemos, qual é o poder que está em nós, qual também é o propósito de cada um de nós sobre a face da terra. Queridos, Jesus não veio aqui para você levantar de manhã, tomar o seu banho ou não, escovar o seu dente de manhã ou não, ir para o seu trabalho, ir para o seu lazer, ir para a sua atividade, almoçar, viver à tarde, jantar, dormir, acordar no outro dia, viver como se fosse uma vida de gado. Não. Existe algo muito mais sublime, muito mais especial, muito mais relevante sobre a minha vida e sobre a sua vida. Veja comigo, por gentileza, Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. O texto sagrado diz: logo assim como por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, doentes, aflitos, tristes, magoados. Por causa da desobediência de Adão, veio a escassez, a fome, o medo, a angústia, separação, conflitos. Mas o texto continua dizendo: assim também, da mesma forma que a desobediência produziu tudo isso, assim também a obediência de um único homem. Quem? Quem? Mais alto. Quem? Assim também, pela obediência de Jesus, a Bíblia chama Jesus também de o último Adão. Pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto para você. A essência, a chave da vida cristã, a chave do cristianismo, é a obediência de Jesus, não a sua. Você é justo porque Jesus obedeceu, não porque você obedeceu. Você é santo porque Jesus é santo, não porque os seus atos são atos de santidade. Meu Deus, diga pelo menos amém. Somos justos aos olhos de Deus por causa da obediência de Jesus.
e não pelos nossos esforços ou tentativas de querermos obedecer ou agradar a Deus, ou servir a Deus, ou fazer alguma obra para Deus. Pelo fato de aceitarmos e sabermos que somos justos pela obediência de Jesus, que éramos injustos por causa da desobediência de Adão. Éramos pecadores, doentes, destruídos por causa da desobediência de Adão. Somos sãos, temos saúde, temos riqueza, temos prosperidade, temos abundância por causa da obediência de Jesus. Quando nós entendemos isso e sabemos disso, não há razão para os filhos de Deus serem oprimidos pelo diabo. Não há motivos. Não há razão para o cristão sofrer. Oh, aleluia. Isso vai causar maior confusão na orelha de muitas pessoas por aí. Não há razão para os cristãos sofrerem. A Bíblia Sagrada diz que não há condenação para uma pessoa justa. Ou seja, uma pessoa que foi justificada, ela não pode ser condenada, ela não pode sofrer, ela não pode pagar por aquilo que ela não deve. Exceto se nós cristãos ignorarmos quem nós somos. Exceto se dermos a permissão para o diabo nos oprimir. Por essas duas únicas razões é que o cristão sofre. É que o cristão padece. Somente por essas duas razões, por ignorarmos quem somos, não sabemos quem somos, e sofremos achando que merecemos sofrer. Ou, se nós dermos permissão para o diabo vir e nos oprimir e nos assolar, aí ele entra e nos assola. Diga assim, meu Deus. Assim como uma voz de lamento, assim, meu Deus. Isso mesmo. O diabo toca em sua saúde, o diabo toca em seus negócios, o diabo toca na sua casa somente com a sua permissão. Meu Deus. Ou se você ignorar quem você é. Ou se você ignorar que você pode, você tem poder para parar o inferno. Se você desconhecer isso, ele ataca você. O diabo ele precisa da nossa permissão para agir contra nós. O que devemos saber para que isso seja diferente? O que devemos conhecer para que isto seja diferente? Irmãos, muitos dizem, ninguém sabe por que sofremos, somente Deus. Ninguém consegue explicar o sofrimento humano, somente Deus. Amados irmãos, é mais fácil falar que Deus é soberano, é mais fácil culpar Deus pelo que acontece de ruim em nós, nas nossas vidas, do que assumirmos a nossa responsabilidade sobre nós mesmos e sobre o nosso destino. É mais fácil dizer, não, Deus é soberano, não, Deus sabe de tudo, não, está nas mãos de Deus, do que assumirmos o controle, as rédeas sobre o nosso viver terreno. Por outro lado, algumas pessoas ainda dizem, ninguém sabe por que sofremos, e se sofremos, na verdade, é porque o que será, será. Isso é o karma, isso é uma sina, isso é o destino, já estava escrito nas estrelas. Existe o fatalismo, precisamos simplesmente aceitar. Mas o que é que a Bíblia diz? Lucas capítulo 10, no versículo 19, o Senhor Jesus, o Criador do universo, o Alfa e o Ômega, Ele declara, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões,
Cobra e escorpião aqui é uma metáfora. Tipifica, representa Satanás e seus demônios. Aqui que é cobra e escorpiões. O texto sagrado diz: eu já lhes dei poder e autoridade para você pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não. Sobre 40% do poder do inimigo. 60% do poder do inimigo. Não, 99%. Sobre 100% do inimigo. E nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Queridos, quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Criador do universo, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Jesus Cristo está dizendo: eu lhe dei poder para você pisar sobre toda a força do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano a você. Saiba disso, creia nisso, receba isso, viva nessa posição sobre a terra durante os seus dias. Meu Deus, aleluia. Você concorda com essa palavra de Jesus? Você sabia que existe diferença entre concordar com a palavra de Jesus e usar a palavra de Jesus? Você concorda com essa palavra de Jesus? Ele te deu poder e autoridade, e você pode pisar sobre todo o poder do inimigo. A minha pergunta próxima é: você está usando essa palavra de Jesus? Deixe de viver como vítima. Viver como vítima é o nível mais baixo da vida vivida sobre a terra. Viver como vítima. Esses dias, conversando com uma pessoa, um tempinho atrás, falei: daí, meu irmão, como estão as coisas? E a sua vida cristã? Não estou indo na igreja, pastor. Nenhuma igreja? Não, nenhuma igreja. Mas por quê? Não, eu me decepcionei com as pessoas, sabe, eu vi algumas coisas, eu não aceitei, eu não admiti que isso pudesse ter lá, então eu não estou indo mais. Eu falei: você ama Jesus? Ele: claro. Por que então as pessoas fizeram um dano a você e você pune Jesus? Alguém decepcionou você e você está punindo a Jesus. Não participando de uma igreja, não servindo a um corpo local, não sendo instrumento dele. A posição de vítima é a posição mais rasteira, a menor posição de um ser humano. Viver como vítima. Amém? Deixa eu tirar a cinta aqui hoje. Posso tirar ou não? Pode. Glória a Deus. Quando eu digo algo que você concorda, que está de acordo com o seu pensamento, você diz: aleluia, glória a Deus. Mas quando eu digo algo que você não concorda, você fica quieto. E na verdade você deveria dizer aleluia, glória a Deus, quando você não concorda. Por que isso, Pio? Por que eu devo dizer quando eu não concordo? Porque aí você estaria recebendo aquilo que você ainda não tem. Você estaria crescendo, recebendo mais. Porque se você só recebe aquilo que você já tem, aquilo que você concorda, você não cresce. Você precisa receber aquilo que você ainda não tem. Aleluia! Glória a Deus! Tem existido em nós um modelo mental bastante equivocado, uma forma de pensar, uma forma errada de pensar. Muitas vezes nós dizemos: eu sou uma boa pessoa, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu não machuco ninguém,
não causo problemas a ninguém? Por que eu estou atravessando essa dificuldade, essa limitação, essa escassez, essa carestia? Por que isso? Outros ainda argumentam: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ainda, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Outras pessoas desistem de tudo e assumem este comportamento ao dizer: não seja tão bom, não vale a pena. Não vale a pena. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, não seja tão bom, para que muitas coisas ruins não aconteçam com você. Mas a Bíblia diz que somos nós quem governamos sobre toda e qualquer situação. Olha esse texto, por gentileza, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação. A palavra tentação ali pode ser traduzida por problemas, lutas, dificuldades, opróbrios, tentações, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Diga aleluia. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, passem por tribulações, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Aleluia, 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 aleluia. Oh! Esse texto sagrado não somente está dizendo que Deus é fiel, que Deus é cuidadoso, protetor, que tudo está debaixo do controle dele, mas esse Deus está dizendo: quando você passar por alguma adversidade, saiba de uma coisa, junto com a adversidade, eu lhe dei uma medida de poder. A palavra no grego ali é poder, dunamis, e você vai experimentar o sabor da vitória, da conquista, do triunfo, porque é assim, está sob o seu controle, está nas suas mãos. Esse texto está dizendo: seja responsável pela sua vida, assuma a responsabilidade sobre a sua vida, tome o controle em suas mãos, tenha as rédeas em suas mãos. Esse texto está dizendo: é você quem pode parar os ataques do inferno. Você é quem pode parar a pobreza, a doença. Você é quem pode parar o fracasso, o medo. Aleluia. Aleluia. Se você crê e aceita essa verdade revelada, eu quero convidar você a abençoar o nosso Senhor Jesus Cristo com um aplauso. Ele é digno. Ele é digno. Sim, Deus! Aleluia! Sim, Deus! Sim, Deus! Aleluia, 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 aleluia. Essa semana eu vi um vídeo do primeiro-ministro da Inglaterra. Eu fiquei assim, feliz. Falei: uau, glória a Deus. Alguém está assumindo as rédeas. Alguém está dizendo assim: uau, nós podemos fazer diferente e fazer diferença. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, por gentileza. Easter is a time for Christians to celebrate the ultimate triumph of life over death in the resurrection of Jesus. And for all of us, it's a time to reflect on the part that Christianity plays in our national life. The church is not just a collection of beautiful old buildings, it's a living, active force doing great works right across our country. When people are homeless, the church is there with hot meals and shelter. When people are addicted or in debt, when people are suffering or grieving, the church is there.
I know from the most difficult times in my own life that the kindness of the church can be a huge comfort. Across Britain, Christians don't just talk loving thy neighbour, they live it out in faith schools, in prisons, in community groups. And it's for all these reasons that we should feel proud to say, this is a Christian country. Yes, we're a nation that embraces, welcomes and accepts all faiths and none, but we're still a Christian country. That's why the government I lead has done some important things, from investing tens of millions of pounds to repair churches and cathedrals, to passing a law that reaffirms the right of councils to say prayers in their town hall. And as a Christian country, our responsibilities don't end there. We have a duty to speak out about the persecution of Christians around the world too. It is truly shocking that in 2015 there are still Christians being threatened, tortured, even killed because of their faith, from Egypt to Nigeria, Libya to North Korea. Across the Middle East, Christians have been hounded out of their homes, forced to flee from village to village, many of them forced to renounce their faith or brutally murdered. To all those brave Christians in Iraq and Syria who are practicing their faith or sheltering others, we must say, we stand with you. This government has put those words into action, whether getting humanitarian aid to those stranded on Mount Sinjar or funding grassroots reconciliation in Iraq. And in the coming months, we must continue to speak as one voice for freedom of belief. So this Easter, we should keep in our thoughts all those Christians facing persecution abroad and give thanks for all those Christians who are making a real difference here at home. On which note, I'd like to wish you and your family a very happy Easter. Que tremendo! É o primeiro-ministro, é o presidente da Inglaterra. Ele está dizendo, ei, mundo, é o seguinte, nós somos uma nação cristã. Se vocês querem vir aqui, saibam que aqui nós somos cristãos, é do nosso jeito. Tomando posição. Existe uma mente inteligente do mal. Quando alguma coisa começa a ser veiculado em todas as formas de mídia, não é aquele ator, aquela atriz, aquela pessoa que pensa aquilo. Ela está a serviço de uma mente inteligente do mal para ensinar aquilo. Há uns 15 anos atrás, aproximadamente, foi lançada uma palavra sobre a nação brasileira, a palavra intolerância. Ah, você está sendo intolerante. Você está sendo intolerante. Onde já se viu? Você precisa ser tolerante. Não, isso é intolerância. E isso era veiculado de todas as formas. Você é intolerante. Você precisa ser tolerante. 15 anos depois, nós temos um grupo de adolescentes e alguns que estão entrando na juventude, que têm medo de dizer o que pensa. Porque eles têm medo de serem rotulados de intolerantes. Então você tem que tolerar, tem que aceitar, tem que abraçar, tem que concordar com tudo. E agora então um grupo que vive acuado, vive com medo de dizer o que pensa, de assumir o controle, de dizer, aqui é assim. Conversando com uma grande autoridade, ele falou assim, pastor, como que vocês lidam com o homossexualismo? Eu falei de uma forma muito simples, nós amamos a cada homossexual, a cada lésbica, nós amamos profundamente. Odiamos com todas as nossas forças o homossexualismo. Porque o homossexualismo é um movimento,
é uma mente inteligente do mal, uma mente pensante, impondo sobre pessoas um comportamento que elas nem sabem por que têm. Conversando com um menino esses dias atrás, eu falei assim: se você viver 100 anos sobre a face da terra, você nasceu homem e você vai morrer homem. Não importa a sua opção sexual, você sempre será homem. Eu falei para essa autoridade que escreve as leis da nossa nação. Eu falei para ele: se um homossexual está convicto, certo da sua escolha, da sua posição, por que ele quer o meu apoio? Por que ele quer a minha concordância? Por que ele quer a minha aceitação? Se ele quer a minha aceitação, o meu apoio, porque ele não está seguro da escolha dele. Se esses movimentos querem leis que apoiem a decisão deles, porque eles não estão seguros da posição deles. Eu não preciso de nenhuma lei em nenhum país do mundo para dizer o seguinte: você precisa apoiar os cristãos, precisa amar os cristãos, o Pio é um crente, o coitadinho dele, ele é minoria, então vamos apoiar, vamos tolerar ele. Eu não preciso disso, eu sei quem eu sou. Com lei ou sem lei, eu sei quem eu sou. Aleluia. Nós não somos vítimas. A palavra de Deus está dizendo que nós temos da parte de Deus poder e autoridade, condições, capacidades para vivermos uma vida abundante sobre a face da terra. Vamos aprender. Você quer aprender como? Você quer aprender como crescer? Como alcançar a maturidade? Como viver uma vida triunfante? Como ter a alegria de governar? Herdeiros, primeiro ponto. Até agora foi a introdução. Herdeiros, mas meninos. Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Gálatas 4, 1 e 2. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, tutores, curadores, administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Enquanto o herdeiro é criança, é menor, é infante, é imaturo. Aqui nós temos uma das mais profundas explicações sobre o nosso viver sobre a terra. Sobre por que sofremos sem a necessidade de sofrer. O texto diz: enquanto o herdeiro é criança, é menor, é imaturo, ele se assemelha, ele é igual a um escravo. Ele é mandado, ele é comandado, ele é dirigido, embora ele seja herdeiro de tudo, dono de tudo. O que é que caracteriza, o que marca que uma criança é uma criança? A imaturidade. Imaturidade, segundo o dicionário, é a pessoa que ainda não atingiu seu pleno desenvolvimento, não tem capacidade de fazer escolhas corretas. Imaturo. Criança, menino. Uma criança é um ser imaturo. Uma criança não pode decidir, a criança não sabe escolher, a criança não sabe decidir. A criança, ela grita, ela clama pelos seus direitos, mas nunca se responsabiliza pelos seus deveres. Isso é criança. A criança quer receber, mas a criança não quer dar. Isso é criança. A criança não sabe.
Ela não sabe escolher qual é a melhor escola para ela. Ela não sabe escolher qual é a melhor igreja para ela. Ela não sabe escolher qual é a melhor comida para ela. Ela não sabe escolher qual é o melhor traje, vestimento para ela. Ela não sabe escolher qual é o melhor programa de televisão para ela. A criança é imatura, ela não sabe. Pai, mãe, não deixa ela decidir. Nem todos estão dizendo amém porque não concordaram ou porque... Jesus Cristo declara, Evangelho de João capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe. Diga comigo, o servo não sabe. Queridos, Jesus está dizendo que o que caracteriza o escravo, o que caracteriza uma criança, o que caracteriza o servo, é que o servo, a criança, não sabem. Esta é a marca. Esta é a marca. Ambos não sabem, desconhecem, ignoram. Jesus declara que o servo não sabe. O não saber me coloca no nível, no status, no estado de servo, de escravo. Mas Pio, eu achava que ser servo de Jesus é algo muito bom. Eu me orgulhava dizendo: oh Senhor, aqui está a tua serva, aqui está o teu servo, Deus tem misericórdia. Eu me orgulhava e dizia: Senhor Jesus, usa a tua serva, usa o teu servo. Ah, Senhor, obrigado porque eu sou teu servo. Pio, isso está errado? Claro que está. Mas eu me orgulhava disso. Mas isso está errado, então, Pio, então eu estou perdendo o tempo da minha vida. Você é um bem-aventurado, um feliz por estar aqui hoje. Aleluia! Servo na Bíblia, Jesus está dizendo: servo é igual criança. Como é que você vai colocar uma criança para se responsabilizar, para fazer uma obra relevante, um trabalho relevante? É possível? Não, inclusive é crime. Como é que você acha que Jesus vai usar você, se você diz: eu sou servo, eu sou uma criança? Se ele usar você, ele... Trabalho infantil escravo. A Bíblia diz: o servo não sabe. Ele ignora, ele desconhece. O servo não sabe. A pergunta deve ser esta: mas Pio, a Bíblia diz que nós somos servos de Jesus. E aí, como que fica isso? Se a Bíblia diz que nós somos servos, como que fica isso? Por que a Bíblia diz que nós somos servos? Pergunta para mim, por quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios 6, 20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Queridos, todos nós passamos por uma etapa da nossa vida em que nós éramos servos. A Bíblia diz que eu e você fomos comprados. A minha pergunta é: compra-se ou vende-se um ser humano sem que ele seja escravo? Sim ou não? Não. Um ser humano, ele só pode ser comprado, ele só pode ser vendido se ele for um escravo. A Bíblia Sagrada está dizendo que eu e você fomos comprados. Se nós fomos comprados, significa que nós éramos escravos. Escravos de quem? De Satanás e seus demônios.
Nós éramos escravos dos poderes das trevas. A Bíblia diz que se você se submete, se você é obrigado a obedecer a algum Senhor, você é servo desse Senhor. Se você é obrigado a colocar um cigarro na boca cada 1 hora, você é escravo do cigarro. Se você é obrigado a cheirar uma carreirinha de cocaína, você é escravo da cocaína. Se você cheira crack, você é escravo do crack. Se você não pode parar de tomar Coca-Cola, você é escravo da Coca-Cola. Se você não pode desligar a televisão naquela novela endemoniada nojenta, você é escravo daquela novela. Aleluia. A Bíblia diz que eu e você, nós fomos comprados, porque nós éramos escravos de Satanás. Estávamos obrigados a fazer a vontade dos poderes das trevas. Jesus nos comprou, e pelo fato dele ter nos comprado, nós nos tornamos servos dele. Nós nos tornamos servos dele. Jesus nos comprou, por isso passamos a ser escravos de Jesus. Eu disse também que o que caracteriza um servo escravo é que o servo não sabe, é o desconhecimento, é a ignorância. Então, me tornei servo de Jesus porque ele me comprou. Mas Jesus quer que eu permaneça sempre como escravo dele? Não, 1000 vezes não, 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 não. O nosso relacionamento com Jesus começa como servo, como escravo, porque ele nos comprou. Por isso nos tornamos servos, escravos dele. Mas Jesus não quer que permaneçamos sempre servos dele. Isso mesmo. Por quê? Porque Jesus, ele não morreu por servos, por escravos, ele diz. Uau! Vamos ao segundo ponto. Amigos. Nós somos amigos de Cristo Jesus. Diga amém, aleluia. Enquanto não sabemos, somos servos, mas precisamos conhecer. Precisamos conhecer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento. O servo, o que caracteriza o servo é que ele não conhece. A partir do momento que você começa a conhecer, você deixa de ser servo. É o conhecimento que nos livra, que nos liberta da posição de servos e de escravos. João capítulo 8, versículo 32. João 8,32 declara assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é a verdade que nos liberta, irmãos. Não é a verdade, é o conhecimento da verdade que nos liberta da posição de escravidão. E conhecerão a verdade, e conhecereis a verdade. E aí seremos livres, e aí seremos libertos. Libertos e livres do quê? Da posição, do status de servos, de escravos. Aleluia. Agora que conhecemos, não somos mais meninos. Agora que conhecemos, não somos mais escravos. Agora que conhecemos, mudamos de posição, de estado, de status. O conhecimento nos eleva para um outro nível. Por isso eu afirmei que Jesus não morreu por servo. Jesus morreu por nós, porque Ele nos via como amigos. João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Olha o que Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos servos, pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Palavra grega, filos, amigos.
Não podemos permanecer sempre servos. O servo não sabe, não tem autonomia. O servo não tem ninguém que morre por ele. Jesus Cristo morreu por mim e por você, porque Ele nos vê como amigos. E Ele disse assim: amigo, eu morro por você. Por você, por você, por você, por você, porque você é meu amigo. E como amigo eu morro por você. Eu dou a minha vida por você. Por isso que João 15:15, João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, meu Deus, porque tudo o que ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecidos, lhes dei a conhecer tudo o que o Pai me fez conhecer. Queridos, olha que coisa tremenda, olha que sublime. Jesus diz: vocês não são mais servos. Eu comprei vocês, sim, vocês por um tempo foram servos, mas agora eu estou revelando a epignosis, o conhecimento revelado, o próprio conhecimento do Pai. Ou seja, a mente minha, a mente de Cristo é sua mente, a minha sabedoria é a sua sabedoria, a minha capacidade é a sua capacidade, a minha glória é a sua glória. Tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu dei a vocês, porque vocês são amigos. Oh, aleluia. O servo não sabe, mas o amigo sabe. Queridos, por que nós temos aqui a Fateme? Por que nós temos o dia de glória? O dia de glória é o dia inteirinho, manhã, tarde, noite, ouvindo Bíblia, conhecendo. Estive ontem pela manhã ministrando num evento, num congresso, pastores, líderes. E esse meu jeitão, parecendo um elefante numa sala de cristais, quebrando tudo, derrubando tudo. Aí o presidente dessa organização, dessa igreja, disse: irmão, só um momentinho. Falei: bom, ele vai mandar eu ficar quieto. Olha, eu pedi para você parar agora, mas vamos fazer o seguinte, tem mais 40 minutos, continue falando. Continue falando, não pare não. Não pare não. Queridos, o que eu estava falando? Eu estava abrindo a Bíblia. Chegou um momento que eu comecei só a ler alguns versículos, mas ler aquele versículo, não lê como se lesse um jornal. Lê aquele versículo com os olhos do Espírito. As pessoas olhavam e diziam: meu Deus, eu nunca vi isso. É o conhecimento que te torna amigo de Jesus. E ele diz: esse conhecimento está disponível. O texto sagrado é muito claro, ele diz assim: agora eu os chamo de amigos, pois tenho dito, gnosco, conhecer, a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Diga assim, por gentileza, com os dois pulmões, bem alto, diga assim: eu rejeito a ignorância, eu rejeito a escravidão, eu rejeito a meninice, eu rejeito a vida de sofrimento, eu recebo a revelação da palavra de Deus, eu recebo o conhecimento revelado, eu recebo a maturidade e o status de amigo de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você pode imaginar você amanhã levantando-se, indo para o seu trabalho, para a sua lida, para os seus afazeres. Uau, sou amigo de Jesus. E a hora que vier aquele pensamento: Senhor, aqui está o teu Senhor, aqui está o teu amigo. Esses dias um grupo de irmãos falou assim: Pio, eu orava tanto, Pio, você começou a falar tanto sobre oração que agora nem sei como orar.
Eu falei para ele, mas é verdade, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Agora você está na posição bíblica. A Bíblia diz que eu e você, nós somos pecadores. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Veio Jesus para nos resgatar do domínio do pecado. Porque, amados, o pecado produz tristeza, angústia, medo, fracasso, desânimo, desistência, apatia. E Jesus veio para que eu e você tenhamos vida. Vida alegre, vida feliz, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda vez, não sei. Mas eu quero fazer um convite, um apelo todo especial para você. Tenha Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Receba paz, receba alegria, receba a vida abundante. Eu quero pedir uma gentileza, se você puder fechar os olhos e curvar a sua cabeça e repetir comigo essa oração em voz alta. Todos vocês, por gentileza, diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que sou pecador, não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas eu abro meu coração, eu recebo o Seu perdão, eu recebo Cristo Jesus. Pai Celestial, lava-me, purifica-me de todos os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu sei que agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Por gentileza, existe alguém no nosso meio que fez esta oração pela primeira vez? Você nunca tinha feito, pela primeira vez você fez? Aqui, uma pessoa, duas, levante a mão por gentileza. Lá atrás, aqui, aqui, lá, aqui, aqui, aqui desse lado, ali, ali, lá em cima, lá. Aleluia, aleluia, aqui, glória a Deus. Ao terminar a minha mensagem, eu não terminei ainda. Lá tem mais gente. Ao terminar a minha mensagem, todos vocês que levantaram a mão, mesmo você que não levantou, mas que fez oração pela primeira vez, nós vamos ter a ceia, a Santa Ceia. E aí eu gostaria que vocês viessem aqui, nesse lado aqui, ok? Nós vamos receber vocês aqui, vamos orar com vocês, vamos distribuir a ceia, pegar somente o seu nome, o seu telefone, o seu CPF, a sua... Não, é brincadeira. É brincadeira. Não. O seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, que nós vamos fazer um contato com você para agradecer a sua visita e dizer: volte sempre. É uma honra, é uma alegria ter você conosco, celebrando a Deus, nos deliciando na palavra de Deus, vivendo essa vida abundante. Então depois, quando eu der o sinal, ok, daqui a pouco, nós vamos ter a ceia, e aí então você poderá dar o seu nome e ter essa recepção calorosa aqui com os irmãos. Agora, queridos, continuando o pensamento, eu falei que havia um nível em que os seres humanos vivem rastejando, debaixo do sofrimento, da angústia. É o karma, é o destino, não tem o que fazer, é assim mesmo, vítimas. Mas existe um nível superior, né? A pessoa estava aqui, vítima. Todo mundo é culpado. O governo é culpado, o sogro é culpado, o pai é culpado, o filho é culpado, todo mundo é culpado. Mas aí então ele tem um encontro com Jesus, e agora ele é servo de Jesus. Servo de Jesus, pertence a Jesus. Aí ele começa a crescer na graça e no conhecimento, agora ele já é amigo de Jesus. Uau! Já é um outro nível. Somos amigos de Jesus. Mas, imagine comigo,
uma casa, pai, mãe, 2, 3 filhos, uma família milionária. Você é muito amigo dessa casa. A minha pergunta é, como amigo, você vai herdar alguma coisa dessa família? Sim ou não? Não. Não. Então, ser amigo de Jesus não basta. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, seus amigos. Embora não éramos amigos, éramos inimigos, diz a Bíblia. Mas, embora a posição de amigo seja bem superior e muito melhor do que a posição de servo, o amigo não herdará coisa alguma. Somente quem é filho é que tem direito à herança. Vejamos Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Romanos 8, 14. Olha esse texto, por gentileza. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos de nós aqui temos o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Abana assim, faça assim. Aleluia, aleluia. Todos quantos são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize. Para novamente terem medo, temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai, Abba, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos? Amém. Então somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Me diga uma coisa, vamos supor, imaginar. Eu acabei de receber do meu amigo Bill Gates, dono da Microsoft, uma correspondência, documento oficial, timbrado, carimbado, governo americano, da Microsoft, dizendo o seguinte: Pio, aqui tem um testamento, e você pode colocar o nome aqui de 2, 3, 4 pessoas. E se colocar o nome dessa pessoa, essa pessoa será minha herdeira, Bill Gates. Se eu digo para você, você passa a ser herdeiro do Bill Gates, o que você faria? Se eu digo para você, você é herdeiro do Bill Gates, o que você, como você se comportaria? O que você faria? Faça, o que você faria? Tem uns que ficam assim. O que você faria? Ia comprar uma Lamborghini, igual a Lamborghini do Pio. Queridos, eu não estou falando que você é herdeiro do Bill Gates. Eu estou falando que você é herdeiro de Deus. De Deus! Somos herdeiros de Deus! Herdeiros de Deus! Aleluia! Sim! Herdeiros de Deus! Aleluia! 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 Somos herdeiros, pode ficar em pé, herdeiros de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Meu Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós vamos receber a mesma coisa que Jesus recebe do Pai, a mesma glória, a mesma honra, co-herdeiros iguais a Jesus, a mesma medida, a mesma porção. Meu Deus. Oh, rabababa, catalaba, chacatarababa. Oh, rose, quetarababa, chocotonarababas. Sim. Sim.
Agora Jesus nos eleva ainda mais um nível. Éramos servos porque fomos comprados. Ele revela tudo aquilo que o Pai revelou a Ele, a nós. Somos amigos. Agora Ele diz: não basta ser meus amigos, eu quero que vocês sejam meus irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus... Ele está se referindo aos seus discípulos. Vão dizer aos meus irmãos. Ele agora chama os discípulos de irmãos. São meus irmãos. Somos herdeiros com Jesus Cristo. Oh, aleluia. E o próprio Espírito se une ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Assim também vamos receber, oh aleluia, glória, juntamente com Cristo. Meu Deus, meu Deus. Vamos receber glória juntamente com Cristo. Mesma herança. Para recebermos a mesma herança, nós temos que ser chamados de filhos. Mas para sermos chamados de filhos de Deus, nós precisamos ter o mesmo sangue que Jesus tem. Porque senão, imaginemos, isso não existe. Só uma ilustração. Lá no tribunal o diabo diz: não, o pio não pode herdar, o Cal não pode herdar, a Dori não pode herdar. O sangue dela não é o mesmo sangue. Vamos fazer o exame aqui. Jesus disse: mas eu vou dar um jeito nisso. Jesus disse: eu vou dar um jeito nisso. Olha esse texto, por gentileza. Marcos capítulo 14, 23 e 24. Olha o que está escrito aqui. Em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, aos seus amigos, e todos beberam. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue. Queridos, quando eu e você participamos da ceia, nós estamos recebendo o sangue de Jesus. Oh, não sei se você entendeu. Passamos a ter o mesmo sangue. O Pai de Jesus, o grande eu sou, o grande Elohim, o grande Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, passa a ser o nosso Pai de sangue. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você entende porque vez após vez eu digo para você: você é um sucesso, você é um sucesso, você é um sucesso. Você é um sucesso, seu tempo de brilhar chegou. Seu tempo de conquista está aí. Oh, aleluia. Jesus disse: esse é meu sangue. Tomem. Tomem, esse é meu sangue. Este é meu sangue que é dado por vós. Nós vamos participar da ceia, mas hoje, sabendo que existem esses 4 níveis de vida que se pode viver sobre a terra. Como eu disse, repetindo: vítimas. Vítimas. Ah, está difícil. Ah, crise. Ah, recessão. Ah, não tem jeito. Vítimas. Você pode viver como servo de Jesus. Chegar lá no quarto, trancar a porta, chorar, dizer: Senhor, aqui está o teu servo, a tua serva, tem misericórdia, eu sou teu servo, sou teu servo. A Bíblia diz que o servo não sabe, é igual um menino. Mas você pode dizer: uau, eu tenho aprendido.
Queridos, o conhecimento tem sido revelado nesse lugar. Vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez. Aí você pode dizer, ok, sou amigo de Jesus. Mas amanhã, na verdade hoje, mas amanhã, eu gostaria que você saísse da sua casa, para o seu trabalho, para a sua lida, arrumasse, né? Se possível, coloque uma roupinha diferente, boazinha, legal, bacana, de príncipe, de princesa, de rei, sacerdote. Uma roupinha bacana assim. Respira fundo. Ok, aqui vai um filho de Deus. Aqui vai uma filha de Deus. Aqui vai um filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga bem forte, por gentileza. Não viverei mais como vítima de Satanás. Não sou apenas servo. Não sou apenas escravo de Jesus. Não sou apenas amigo de Jesus. Sou mais do que isso. Ei, eu sou mais do que isso. Quatro cantos da terra, ouçam esta minha declaração. Eu sou mais do que isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus Cristo. Eu vivo como filho do soberano Deus. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei o que eu posso. Agora eu sei o que eu tenho. O meu tempo chegou. O meu tempo chegou. Agora eu declaro: começou. 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 Eu assumo a posição de governar com alegria, alegria completa, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.